gente vai falar um pouquinho sobre risco de projeto de infraestrutura e de segurança. Eu acho que, de certa forma, todo mundo já ouviu falar em risco, né? E, sobretudo, quando fala de risco de projetos de infraestrutura e de segurança da informação aí. Primeira coisa, gente. O que vocês entendem por risco? O que é um risco aí? É algo que pode ir sem ser não esperado, né, no projeto. Ou é o que acontece sem previsão. O que é importante falar, gente? Que quando a gente fala de risco de projeto, né? Quando a gente fala de risco, sempre de uma maneira geral, né? Quando a gente fala de risco, normalmente a gente atribui o risco somente a uma coisa negativa, né? O que acontece sem previsão, mas pode acontecer alguma coisa positiva também, né? Então, o risco sempre é aquilo que acontece fora do planejado, mas que pode garantir ou o sucesso do projeto, alavancar aí o projeto, ou o fracasso de vez aí do projeto. Muito bem. Então, o risco, a gente vai ver que esse risco, ele pode ser um risco que a gente fala de conhecido versus um risco desconhecido. Conhecido é o que acontece, né? Normalmente, quando você faz um projeto de infraestrutura, né, você sempre estrutura, analisa o ambiente que você vai implementar ou coisa do tipo, e a gente já falou aqui que quando a gente faz uma reestruturação de rede de computadores, isso vai impactar na parte de segurança, de políticas de segurança, bem como na parte de software também. Então, isso é inevitável, né? Então, toda vez que a gente tem uma reestruturação, né, na parte de infraestrutura, e isso não se limita somente a isso, né? Você vai ter que reestruturar a parte lógica, a parte de políticas de segurança da informação, e também você vai ter que dar treinamento para quem vai trabalhar naquela rede, né? E entender também as novas políticas de segurança da informação de acordo com a nova rede que você está implementando. Diante disso, gente, quando você sempre vai fazer esse mapeamento, reconhecimento de área, né? Então, por exemplo, vou trocar, reestruturar totalmente a rede e tal. Sempre que eu vou fazer o mapeamento, tem alguns riscos, né? Que já são esperados, né? Que são possíveis você já de acordo com a sua experiência, né? E com os estudos feitos na área. Esses riscos que são conhecidos, e aí a gente vai ter os riscos desconhecidos, que podem acontecer, que você jamais esperaria que acontecesse, né? Que jamais aconteceu antes, certo? E o que é importante falar? De acordo com o planejamento de riscos que você faz, né? Que quando você vai fazer essa parte de reestruturação, de redes, né, de segurança da informação, é que você tem aí o que a gente chama de plano contingencial, né? O que é esse plano contingencial, né? Esse plano contingencial é o que a gente chama de plano B da situação, né? Que a gente tenha um plano, principalmente para os riscos negativos, que a gente considera uma ameaça para o projeto, né? Que a gente vai prejudicar, né, o projeto de uma maneira geral. A gente tem que ter um plano contingencial, um plano B. Então, a gente sempre tem que verificar quais são as possíveis ameaças que a gente tem, seja fisicamente ou logicamente, para que a gente tenha um plano B para isso. Importante falar, né, que dentro de um projeto de TI, de uma maneira geral, nós identificaram riscos positivos, né? Assim, o adiantamento da entrega daquele projeto, por exemplo, seria um risco positivo. A otimização do custo, um risco positivo, e por aí vai, certo? Então, assim, é importante falar que o risco, normalmente, quando se fala de risco, né, a gente vincula a algo negativo, né, que é algo que vai dar errado, mas não. A gente tem que pensar que existem oportunidades dentro daquela reestruturação que você está fazendo, né?
E pode acontecer algo positivo de adiantamento de prazo, gastar menos, né, do que esperado, e tudo isso trazer uma oportunidade aí, uma potencialidade aí para o projeto. Que é importante falar também, né, que os riscos eles podem ser considerados riscos individuais, como riscos gerais, né? Então, mas tem que tomar muito cuidado nessa definição, por quê, né? Quando a gente fala de riscos individuais, são riscos que podem comprometer apenas uma área, né? Então, e riscos gerais é que compromete o projeto de uma maneira geral. O que é importante falar, gente? Aqui tem alguns exemplos. Então, de acordo com o PMBOK, a gente falou bastante sobre o PMBOK o bimestre passado. Quando a gente fala de a saída de um colaborador-chave da organização, a produtividade baixa do planejamento, o que é importante falar? A gente tem que tomar um cuidado muito grande nessa classificação de riscos individuais para riscos gerais, por quê? Por mais que o risco seja um risco individual e vai comprometer apenas uma área, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando de uma maneira sistêmica, certo? Se eu estou trabalhando de uma maneira sistêmica, né, e no meio do projeto lá de infraestrutura, acontece, na hora da implementação da rede, somente uma área não funciona a rede, por exemplo, isso não necessariamente vai comprometer só aquela área, porque o que acontece, né? Se aquela área não está tendo acesso a algum tipo de informação, isso não vai comprometer o projeto de uma maneira geral. Então, o que é importante falar, por mais individual que seja esse risco, e está em relação a apenas uma área ou uma pessoa, isso, de uma maneira geral, acaba comprometendo todo o projeto, porque todo projeto ele é sistêmico, né? Então, a gente tem que ter noção, né? Então, quando eu falo que todo projeto ele é sistêmico, vou colocar aqui, todo projeto é sistêmico. Isso quer dizer que há uma interdependência aí entre as áreas, né? E sempre que acontece qualquer variação no projeto, isso acaba comprometendo, em geral, o projeto, por mais que seja num ponto específico. É super importante, gente, de acordo com o PMBOK e outras teorias, quando você vai fazer aí um projeto de infraestrutura, você tem um gerenciamento de riscos de projetos, tá? Isso engloba o quê, né? Então, planejar o gerenciamento dos riscos, quais são os possíveis riscos, né? Identificar esses riscos, realizar uma análise qualitativa e quantitativa, então, assim, de que maneira, primeiro, financeiramente isso pode comprometer e de que maneira vai comprometer a produtividade da empresa, planejar as respostas a esses riscos. O que são essas respostas aí, gente? É aquele famoso plano contingencial que eu falei lá em cima, lembra? A gente tem um plano B. Ah, tá. Então, se na implementação eu estourar o prazo, né, da implementação desse projeto de redes, o que eu faço? Né? Pensar nisso. Implementar as respostas, né, quando necessárias, e monitorar os riscos aí. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, tem uma ferramenta bem famosa aí de gestão da qualidade que ajuda bastante, que é o famoso PDCA. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? O PDCA é o que a gente chama de Plan do Check Action. Então, ter o planejamento individual de cada risco aí, e de cada ação, né? Executar, checar para ver se está andando de acordo com o esperado e ter aí esse action
é uma ação corretiva, tá? Esse PDCA é o que a gente chama também de uma ferramenta de melhoria contínua, né? E pode ser considerada também uma ferramenta de controle. Então, se eu vejo que algum risco está principalmente impactando de maneira negativa o projeto, se eu implemento essa ferramenta aqui de gestão da qualidade, eu consigo tapar lacunas e otimizar processos ao longo do projeto, certo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Sim ou não? Sim. Show de bola. Aqui tem uma observação bem legal. Então, embora possa ser prejudicial, projetos isso normalmente são aceitos quando eles apresentam uma oportunidade, né? Se é a oportunidade que a gente chama de risco positivo, que foi o que a gente falou lá em cima, tá? Não são relevantes no contexto do projeto, ou seja, se de repente não vai ter nenhum impacto positivo ou impacto negativo, pode gerar a gente pode decorrer ter alguns contextos que a gente pode não levar em consideração, né? A resolução do risco é muito caro, ou seja, quando a gente tem um risco que esse risco é certo que aconteça, né? E aí a gente não tem como ter um plano B, porque o plano B vai ser um valor assim acima do projeto, então normalmente a gente não tem muito o que fazer, e quando não é possível solucionar o risco, ou seja, o risco é inevitável, vai acontecer, e aí não tem o que fazer, certo? O que é importante, gente? Tem uma outra ferramenta, talvez vocês já tenham ouvido falar, para mapeamento de riscos, sempre que vocês forem fazer aí algum projeto, seja na área de segurança da informação, ou de infraestrutura, ou de segurança de redes, quando você vai implementar um novo projeto de uma maneira geral, na área de TI, que você faça uma análise SWOT, que a gente chama, ou o que a gente chama de análise fofa, né? SWOT está no inglês, né? Que é a sigla de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E a análise fofa é quando eu trago para o português, tá? Então, é uma ferramenta que permite mapear os fatores internos e externos da empresa, tá? Ou seja, né? Dá para visualizar os riscos positivos e os riscos negativos daquele projeto de uma maneira geral, tá? Então, a gente sempre faz a análise SWOT, ela permite a gente fazer uma visualização interna, né? A gente sabe que de tempos em tempos, né, qualquer tipo de atualização que você faz, isso é considerado um projeto de TI, tecnologicamente falando, seja na parte de infra, seja na parte lógica, de tempos em tempos, a gente vai ter que fazer uma reformulação, não tem jeito, né? É importante que a gente, sempre que faça essa reformulação, né, dentro da área de TI, essa inovação, porque sempre surge aí uma nova tecnologia para se implementar, é importante que a gente faça essa avaliação aí, certo? Então, uma das ferramentas que a gente pode utilizar é o que a gente chama de análise SWOT, que é uma análise interna, primeiro, que vai ver as fraquezas, as forças e fraquezas da empresa, bem como as oportunidades e ameaças, isso de um âmbito interno e externo da empresa, certo? Aqui eu coloquei um exemplo, né? Uma forma Hoje a gente tem diversas ferramentas para medir, né? Para verificar se a empresa está passando por alguma determinada. Está sendo impactada positivamente ou negativamente por alguma situação. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo na faculdade o que a gente chama de avaliar. Avaliar é uma forma de, assim, a propósito, quem não fez ainda, corre lá na sua área virtual e faça. O avaliar é uma ferramenta que nos permite ter um termômetro da satisfação do aluno, tal, e também ver se um risco que já instaurou, por exemplo,
a pandemia. Quando a pandemia chegou aqui no Brasil e começou, a gente não sabia que a gente ia ficar por tanto tempo parado, né? E tendo aulas à distância. Então, assim, com essa ferramenta a gente consegue ver o impacto desse risco, né? Então, esse risco que hoje já não é um risco, é uma realidade, né? Então, a gente, após definição que foi classificado que a gente estava no meio de uma pandemia e coisa do tipo, estava instaurado, com essa ferramenta a gente pode verificar aí se a gente está sendo impactado de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa aí. Isso de acordo com os resultados aí que vocês apresentarem tal, né, com os indicadores e tudo mais. O que é importante, né, falar, né? Quando a gente fala de projeto de TI, entrega de um projeto de infraestrutura, de segurança de informação, segurança de redes, tal, é sempre importante a gente trabalhar com uma margem de segurança que a gente fala, né? O que consiste aí essa margem de segurança, né? Então, a gente, por exemplo, quando a gente fala de tempo, a gente nunca coloca ali no cronograma do projeto aquele tempo justo, justamente por conta do risco de atraso. Risco de atraso de recurso, risco de um risco de tempo, por exemplo, quando a gente fala de infraestrutura, né? Então, tem vários fatores físicos que podem afetar no processo de implementação e por aí vai. Então, sempre a gente trabalhar com uma margem de segurança, né? Então, de acordo com a experiência do gestor, projetar aí algumas variações que tem aí, de acordo com o projeto que já foi desenvolvido, para tentar ter uma margem. Então, nunca deixar o prazo justo aí, lógico, sempre respeitando as necessidades do cliente e tudo mais, mas pensando aí nessa margem. Certo? Sim ou não, gente? Correto. Certo? Tranquilidade? Show de bola. Bom, bora fazer então aí uns exercícios. Lembrando, ó, a gente está... vou passar aqui algumas questões, não é para me entregar, porém, a gente vai fazer naquele esquema lá que a gente já fez em outras aulas, né? Então, desde a aula passada, a gente está fazendo de pontuação. Então, conforme você for respondendo as questões, na hora que a gente for fazer a correção, você vai ter a oportunidade de responder, e aí, por resposta, você já acumula 100 pontos daqueles 1.500 pontos lá de atividades. Já tem gente que já está com atividade acumulada da aula passada, né? E tem gente que ainda não fez nenhum acúmulo. Então, hoje, na hora que a gente for fazer a correção, eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem as questões. Eu falo como é que anda o acúmulo de pontos de vocês aí. Fechado? Então, bora lá. Primeira questão. Defina plano contingencial de um projeto de infra. O que seria um plano contingencial de um projeto de infra? 2. Cite pensando em um projeto de infra, cite um exemplo de risco positivo e um exemplo de risco negativo. Terceira questão. Por mais que um risco seja considerado
individual. Isso poderá impactar em todo projeto. Bom, justifique a afirmação. Aqui é aquela questão que eu estava falando, né, da questão sistêmica. E a gente tem que pensar muito nessa questão sistêmica. Né? O projeto ele é sistêmico, ele está todo amarrado. Então, por mais que ele seja um risco individual, né, isso vai impactar positivamente ou negativamente no todo. Né? Então, se eu tenho um atraso em uma área, lá, por exemplo, implementei toda a rede, chega no momento de teste, se eu tenho um impacto lá no processo de implementação, isso vai impactar no processo de teste, porque uma fase depende da outra, ou seja, o projeto ele é todo sistêmico, ele é todo interligado e tem uma interdependência. Então, se eu tiver qualquer falha, né, em qualquer das áreas aí, isso vai impactar no projeto de uma maneira geral. Tudo bem. Quarta questão. Vamos ver. Aqui, show. Qual a finalidade da análise SWOT? Quinta questão. O que seria qual a finalidade de uma margem de segurança em um projeto de infra? Cite. Não, só isso. 5 questões, tá bom. Nós estamos em 7 pessoas, aí dá uma média de uma questão por pessoa. Importante, gente, a professora não está lá na aula passada, eu sei que teve aí questões, tem gente que já acumulou pontos. É possível eu recuperar esses pontos? É possível você recuperar hoje. Como? Ó, aqui a gente tem 5 questões. Na hora da correção, normalmente eu não coleto apenas uma resposta. Vocês podem ver lá nos resumos que eu encaminho para vocês. Sempre que eu faço uma correção de uma questão, eu coloco de 1 a 3 respostas por questão. Então, em cada resposta, você acumula 100 pontos. Então, assim, quem não está com nenhum ponto está zerado, né? Porque tem bastante gente que está zerado da B2, porque a gente já começou a pontuação da B2. Pode começar a acumular hoje. Então, aqui a gente tem 5 questões. Hoje você pode acumular até 500 pontos de uma vez só, sendo que o máximo que a gente consegue é 1.500. Em 2 aulas você já consegue matar tudo isso. Então, é uma boa oportunidade aí para quem está sem nenhum ponto aí de atividade hoje acumular aí com essas questões. Fechado, sim ou não? Sim. Show de bola. Então, ó, bora lá. Eu vou deixar aí na tela as questões. Agora, são 8h05, né? Então, a gente tem um tempo aí legal para a gente fazer. 20 minutinhos aí para... meia hora para fazer as questões. Não precisa me encaminhar as questões, tá? As questões a gente vai corrigir em tempo real para eu poder ir anotando aqui as respostas, para eu mandar para você o resumão da aula, para você ficar tranquilo, para ajudar lá você dar uma estudada na hora da prova. Número 1. Número 2. Então, meia hora para fazer as questões, vai dar 8h35, mais, para quem não fez o avaliar ainda, 10 minutinhos aí para fazer o avaliar, então, mais 10 minutinhos, então vai dar 8h45, mais 5 minutinhos para... Vou fazer você acumular mais 100 pontos,
Indo lá no Instagram, vou colocar uma foto, um videozinho curto da aula de hoje lá no meu perfil. Você faz um comentário de um dos itens que eu trabalhei na aula de hoje. Pode ser qualquer item, a gente já fez essa atividade em outras aulas, tá? Então você vai lá, sei lá, colocar projeto de infras, plano contingencial, só cita um item que eu trabalhei na aula de hoje, tá? Risco positivo, risco negativo, é só você colocar lá. Eu mando o link lá no grupo de vocês. Quem não tem Instagram, que pode ser, não tem problema, me manda pelo WhatsApp aí nesse intervalo que eu vou dar. E mais 10 minutinhos para você beber uma água, e aí a gente volta para a correção e começar a pontuação. Então, eu acho que até 9 horas vocês já fizeram tudo isso, dá para fazer, responder, avaliar e ainda comentar lá. 9 horas a gente volta para correção aí. Fechado? Dúvidas aí, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo? Show de bola. Então, ó, vou fechar aqui o áudio. Qualquer coisa, é só me chamar aqui, ou por aqui, ou pelo WhatsApp, que a gente vai sanando as dúvidas. Eu vou subir aqui o videozinho da aula de hoje aí para que vocês comentem lá qualquer item que eu trabalhei na aula. Quando for 9 horas, a gente volta para a correção e aí é o momento de pontuar. Vamos tentar pontuar o máximo hoje aí para a gente ficar. Se o pessoal chegar aí no mínimo de 750 pontos, 800 pontos, eu já lanço lá uma parte da pontuação para vocês hoje lá. Então, tenta responder aí. Fechado? Até já aí, gente.
Eu tô achando.
Fala aí, galera. Bora corrigir? Bora, professor. Então, bora lá. Deixa eu só abrir aqui o Word. Beleza. Então, vamos lá. Primeira questão. Quem vai nessa aí? Pode falar, professor? Pode. Deixa eu só anotar aqui, Noeli. Acho que você não tem nenhum. Acho que é só a primeira pontuação aqui, certo? Isso, certinho. Beleza. Fala para mim aí, Noeli, essa resposta, por favor. Eu coloquei assim: plano de contingência explica as etapas a serem tomadas após a ocorrência do risco identificado, a fim de reduzir seu impacto. Etapas, show. Ações. Vou dar uma compactada aqui. Uhum. A serem tomadas após o risco ser identificado. Show de bola! Coloquei aqui, ó. Explica as etapas, ações a serem tomadas após o risco ser identificado. Computado aqui no Eli, obrigado. 100 pontos aí para você. Fechado? Alguém mais? Pode falar, Imagina, professor. Marcos Vinícius. Isso. Marcos Vinícius já tem 400 pontos acumulado. Com mais 100 agora, 500 pontos. Fala aí. Eu coloquei que o plano de contingência são passos que você segue a fim de é quase a mesma coisa que o dela, são passos que você segue para evitar alguns riscos. Certo, beleza. São passos que você segue para, assim, vou colocar para evitar, para conter barra diminuir, tá? Do risco. Porque, na verdade, o plano de contingência a gente já traça pensando que o risco vai... Professor, tá Ih, Marcos cortando Vinícius, bastante seu valeu. áudio. Tá cortando? Pera aí que eu vou ter que trocar. Pera aí. Vou trocar aqui de lugar para a gente poder seguir. Peraí. Peraí que vai melhorar agora que eu vou estar perto do modem. Aí vai ficar melhor aí para vocês. Não. Okay. Acho que agora vai pixar menos aí. Estão conseguindo me ouvir bem agora? Agora tá bom. Agora sim. Sim, Show. tá ótimo. Beleza. Mudei a localização aqui, ficou melhor. Então, quem tinha falado era o Marcos, né, Vinícius? Eu coloquei são passos que você segue para conter e diminuir os impactos do risco. Porque eu estava explicando que plano de contingência normalmente a gente traça quando justamente pensando que o risco irá acontecer, né? Então, por isso que ele existe, né? Então, a gente já tem que pensar no acontecimento do risco propriamente dito e o que a gente vai fazer para conter esse risco. Então, é mais ou menos isso, certo? Alguém mais quer ir nessa, complementar a resposta? Professor, eu coloquei isso que você falou. Eu coloquei levantar o risco dos projetos, classificá-los e traçar estratégias caso venha a acontecer. Show. Então, levantar. Deixa eu só anotar aqui. O Gustavo também, para B2, é a primeira pontuação isso. Aí. Gustavo. Tem os 100 pontos, mais os 100 pontos do comentário que eu acho que você fez lá. No Eli não fez os 100 pontos do comentário. Lá do Instagram, qualquer fez coisa. Sim, professor. Ah, no Eli? É que a foto dela é igual a minha. Ah, então eu não identifiquei. Então, peraí. Então, ele tem 200 Você ainda pontos. curtiu, professor?
Então você fez, eu que não identifiquei lá. Desculpa. Já ajustei aqui. 200 pontos no Eli, 200 pontos, Gustavo. Gustavo, repete para mim, por favor, é levantar. Levantar os riscos do projeto, classificá-los e traçar estratégias caso venha acontecer. Show, então levantar, classificar e traçar estratégias caso um risco aconteça no projeto. Show de bola. Muito bem, senhor. Computado aí, show de bola. 3 respostas para essa pergunta, tá bom. Vamos para a segunda questão aí. Eu posso responder, professor? Pode, espera só um pouquinho aqui que só vou fazer 2 colunas. Então, aqui fazer o seguinte: riscos positivos e riscos negativos. Desse daqui dá para colocar vários aí. Então, pensando em um projeto de infra, cite um exemplo de risco positivo e um exemplo de risco negativo. Fala aí, Everton. Nossa, agora que eu percebi que eu respondi diferente, eu não citei exemplo. Nossa, que burro. Não, o que você Eu falou aí? respondi assim, ó. Eu respondi assim. Um risco positivo pode ser algo que for descoberto em meio ao andamento do projeto que facilitou sua conclusão ou aumentou sua qualidade. Um risco negativo é algo que possa acontecer que impacte na entrega do projeto ou em seu prazo, custo, etc. Show. Então, eu vou só adaptar. Então, ó, risco positivo, um exemplo. A entregar o projeto acima da expectativa barra qualidade, que foi a palavra que você falou aí, do cliente. Risco negativo, você falou aí, você classificou, né? Então, atraso na entrega do projeto. Peguei aqui dentro da sua fala. Se fosse na prova, estaria certo. Everton, para Beleza. D2 também é a sua primeira acumulação, certo? Então, 200 Sim, pontos. beleza. Você estava zerado na penúltima aula aí. Show de bola. Vamos. Quem quer mais dar um exemplo de risco positivo e negativo aí? Bora lá. Eu. É negativo? Opa. Pode, Nelly, mas primeiro eu vou no Jefferson, aí depois eu vou em você. O Jefferson também, acho que também não tem nenhum ponto acumulado, então vamos lá, Jefferson. Exemplo de risco positivo: a substituição de sistemas softwares antiquados. Peraí, você falou o quê? Exemplo de risco positivo o quê? A substituição de sistemas e softwares antiquados da organização. Do sistema e softwares antiquados da organização. Vou colocar assim, sem custo, tá? Por que eu estou falando? Porque se a gente está falando de um projeto de infraestrutura, se isso for ter custo, aí eu tenho um impacto, tenho que provisionar. Mas uma vez que eu estou trocando isso, digamos que sem custo ou custo baixo, aí seria um risco positivo. Caso contrário, estaria dentro do projeto. Beleza, Jefferson? Então, só fazendo uma adequação aí. Pode falar, Noeli. Eu coloquei no positivo, descoberta de novas tecnologias, e no negativo, aumento de custo. Peraí, repete. Positivo, descoberta de novas tecnologias, e negativo, o aumento de custo. Show. Tecnologias. E negativo,
Aumento de custo. Aumento de custo. Show, deixa eu colocar aqui mais 100 pontos aqui para Noeli. Show de bola. Alguém mais nessa? Gostaria de dar algum exemplo aí? Professor, no risco positivo, entregar antes do prazo seria uma boa também, né? Show, sim. Antecipação da entrega do projeto. Beleza, quem falou foi o Marcos. Não, Gustavo. foi o Gustavo. Foi o Gustavo, foi mal, Gustavo, aí, ó. Foi, Então, já tava... professor, coloquei como risco positivo reavaliar o produto, né? Caso eu já Sim. tenha. Vou colocar assim, ó. Reavaliar e redesenhar o produto / serviço, tá? Porque de repente é uma prestação de serviço, então também é um risco positivo aí. Show de bola. Alguém mais? Sim ou não? Não? Show de bola. Vamos para a terceira questão aí. Eu tenho também, professor. Na terceira? Uhum. Beleza, peraí. Everton. Isso. Everton já está com 200 pontos acumulado, mas 100 agora. Bora lá. Então, por mais que um risco seja considerado individual, isso poderá impactar em... Faltou um negócio aqui. Em um todo. Não, em todo, tá certo. Em todo o projeto. Justifique a afirmação. E aí, Everton? Eu coloquei assim: ainda que um risco seja individual, seu impacto será sentido em todo o projeto, pois um projeto é sistêmico, ou seja, cada área individual depende da próxima. Show. Devido ao projeto ser sistêmico, ou seja, uma área depende da próxima. Show de bola, perfeito, senhor. Próximo aí, quem mais vai nessa? Obrigado aí. Quem falou? Everton. Valeu, obrigado, Everton. Eu posso, professor. Gustavo. O Zorzenon. Será que eu confundi? O Gustavo Zorzenon, você não tinha nenhum. Eu não fiz nada até agora, não fiz nada até agora. Ah, então beleza. Então tá dentro do escopo, senhor. Tá certo aí? Tá certo. Eu tava achando aqui, como já tem um Gustavo. Uhum. Então, peraí. Gustavo Zorzenon. Bora lá, diga aí. Eu coloquei que todo o impacto ele afeta o projeto todo, né? E essa questão do impacto ela pode ser considerada tanto para risco positivo, né, caso aconteça alguma coisa positiva, quanto para alguma coisa negativa. Certo, todo impacto afeta o projeto como um todo, positivamente ou negativamente. Tranquilo, senhor. Valeu aí pela resposta. Alguém mais nessa? Não? Leonardo? Abriu o áudio aí. Eu vou na quarta. Beleza. Então, bora para a quarta aí. O Leonardo também, eu acho que... Comentei. Só comentou lá, beleza. Deixa eu colocar aqui. Leonardo... Então, 100 pontos do comentário, mais 100 pontos da questão. Fala aí, qual a finalidade da análise SWOT? A finalidade dela é separar as questões internas, professor. Eu coloquei isso. Entre internas e externas, fazendo ficar possível as informações indicando algo que vai ajudar a empresa a alcançar seus objetivos. Show. É analisar internamente e externamente
tornando possível. as fraquezas e oportunidades da organização. Assim, Positivo. organização barra projeto, tá? Dei só uma ajustada aí, Leonardo. Valeu. Falou, obrigado. Obrigado a você, cara. Vamos ver, quem mais aí nessa aí? Pode ir, Eu gente. respondo Bora também. lá. Falar. Pode Noeli? ir? Pode. Diga aí, Noeli. A Noeli já foi para 400 pontos aí. Tava zerada e, de repente, deu um looping. Fala aí. É bom, né? Vou falar. Eu coloquei assim. É utilizado para a identificação dos pontos fortes e fracos de um projeto ou organização e também de quais oportunidades o mesmo pode gerar, além de verificar quais ameaças estão diante deste, visando sempre procurar suas forças e fraquezas internas e externas e analisar as oportunidades e ameaças. Tá. Vou só sintetizar. É utilizado para identificação de pontos fortes, fracos, fraquezas e fortalezas internas ou externas com a intenção de majorar aumentar, tá? As possibilidades da organização barra projeto. Certo? Tem uma sintetizada aí. Isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem mais vai nessa? Bora lá. Alguém mais? Não? Show. Então, bora para a quinta questão. Qual a finalidade de uma margem de segurança em um projeto de infra? Quem vai nesse? Eu vou, professor. Everton. Peraí. Everton tem 300 pontos, com mais 100 agora 400 pontos. Bora lá. Eu coloquei assim: serve para dar margem para que os riscos sejam compensados. Se um acontecimento for impactar negativamente o projeto, a margem de segurança segura esse impacto para que atrapalhe o mínimo possível no todo do projeto. Show. Serve para dar margem a margem aos impactos Dos riscos negativos, talvez? dos riscos negativos de um projeto, vírgula, tentando isolá-lo, uma coisa assim, tentando deixar esse risco negativo, o impacto desse risco negativo com menor impacto. Manjou? Boa. Boa. Show, senhor. Quem mais vai? Bora lá. Obrigado, Everton. Valeu. Quem vai? Professor, eu coloquei, mas eu não sei se tá certo. Bora lá, Noeli. Mais 100 pontos aí, 500 pontos. Mais uma Beleza, aula, vou todo falar. mundo fecha os 1.500 aí. Pode falar, Noeli. Eu coloquei assim: o principal objetivo da margem de segurança é mostrar que está gerando lucro para o negócio e qual é o percentual que poderá reduzir em produção ou em projetos. Aí você falou mais de uma margem de segurança relacionada
a dinheiro, né? Então, vou colocar assim, manter uma margem financeira para... Repete para mim sua resposta, por favor. Repito, sim. Eu coloquei o objetivo da margem de segurança é mostrar que está gerando lucro para o negócio e qual percentual que poderá... Opa, é isso mesmo? Que poderá reduzir em produção ou em projetos. Show. É manter uma margem... É mostrar... Peraí. Demonstrar que o projeto poderá gerar lucro e qual essa margem de lucro. Está mais relacionado, eu vou deixar ela aqui, mas essa resposta está mais relacionada a investimento, o dinheiro propriamente dito, né? Então, é um outro ângulo aí de margem de segurança. Mas tá valendo aí, tá valendo. Obrigado, Noeli, show de bola. Quem mais vai nessa? Mais alguém? Não? Então, é isso aí. Alguma dúvida aí, gente, na aula de hoje? Tranquilo? Deixa eu salvar aqui. Tranquilo, né? Bora salvar esse documento aqui. Segurança de redes, aula 7, salvar. Deixa eu gerar um PDF, vou jogar lá no grupo para vocês e para quem perdeu a aula aí. E é isso aí, por hoje é só. Então, sexta-feira, vamos ficando por aqui, não temos dúvida, tá tudo tranquilo, sucesso total e absoluto. Pronto, salva aqui, gerei o PDF, vou jogar lá para vocês. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação em mais uma aula aí. Bom final de semana, descansem um pouco e até a semana que vem. Daqui a pouco eu jogo lá no grupo o resumão aí, o documento que a gente gerou aí, o roteiro de estudos que a gente gerou com a aula de hoje. Quem não comentou lá no Insta ou não fez nenhum comentário ainda, pode me mandar ou no WhatsApp para garantir pelo menos 100 pontos ou lá no Insta direto, tá bom? É isso aí, então, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Só isso mesmo? Tranquilo, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Tranquilo, professor. Falou, boa noite aí. Valeu. Valeu, boa noite. Professor, valeu aí. Boa noite, obrigado. Até mais, professor. Boa noite, bom final de semana.